Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Pois bem, a nossa história de agora se encontra em 2 Samuel, no capítulo 7 e no capítulo 8. Bom, e o contexto é o seguinte: Davi traz a arca para si, né? Finalmente a arca chega na cidade de Davi, né? Lá na Davilópolis. Bom, e Mical, né, cheia de marra, repreende Davi, aquela coisa toda, né, porque ela está acostumada, ela é filha de rei, cheia de marrinha, de mimo, mamá, toma um forão, né, toma um chega para lá de Davi e acaba, depois diz que ela não tem mais filho, né. Dizem que ela foi amaldiçoada a partir daí, mas talvez já era antes, porque ela não tinha filho antes, já foi casada, inclusive, com o próprio Davi e com outro sujeito, né, antes disso e não tinha filhos. De forma que Davi, Mical, no caso, não teve filhos, né? Nunca na vida, e atribui-se esse fato a ela ter sido amaldiçoada por Davi nessa sua fala, nessa sua resposta, né? Bem, pois bem, então segue, né? Davi, então, já está com o seu reino consolidado, tudo bonitinho lá, tudo no lugar. Aí ele pensa, bom, eu tenho um palácio, né, que eu acabei de ganhar de Irão, né, o meu palácio de cedro, todo mundo tem casa, e a arca de Deus não tem uma acomodação, né, só está lá nas tendas, né, entre cortinas, né, tudo bem que está lá muito bem instalada, mas ainda é uma tenda, né, uma cortina. Eu quero fazer um templo, né, e ele comenta isso aí com Natan, né, o profeta Natan. Natan, bom, beleza, faz aí que o seu coração mandar, mas aí Deus fala para Natan, olha, ele não vai construir para mim, né? Até agora eu nunca pedi templo nenhum, mas já que ele está querendo fazer, então que seja o filho dele que o faça. Ele tem as mãos sujas de sangue, né? Guerreou muito, papapá, papá. Então deixa que o filho dele faça, tá bom? Fala para ele lá. E aí Natan retorna a Davi e fala: olha, você pode até preparar aí o material, blá blá blá, mas quem vai construir mesmo vai ser um filho seu, né? O próximo rei de Israel. Tá bom. O Davi, tá bom, já que eu não posso, então eu vou fazer o que eu, né? O que eu faço de melhor, né? Que é o quê? Guerrear, né? Cair para dentro, pelejar, né? Então Davi foi a peleja, né? Tomou mais uma cidade dos filisteus, né? Lá em coisa, ele tomou lá mais uma cidade e tal, aquela coisa, né, e tal. Aí depois veio os moabitas, né? E derrota os moabitas também, tá? E daí aí ele faz uma coisa interessante, ele mediu os moabitas, né? E fez os homens deixados deitar no chão, mediu e uma terça parte ele dizimou, né? Ele deu uma de Thanos, né? Ele falou assim, olha, tem muita gente, os moabitas é um povo muito numeroso, né? Então não sei por que cargas d'água Davi realmente resolveu medir todo mundo assim, né? E em determinada medida ele ia condenando uma boa parte, né, dos moabitas. Então eu sei que foi a terça parte para o saco, né? E Davi matou todo mundo. Bem, todo mundo não, né? Matou aquela, deixou assim, só uma terça parte, matou o resto. Pois bem, então os moabitas, então ele deixou lá, né? Deu uma de Thanos. Aí depois veio Hadadezer, né? Hadadezer, né? Lá o rei de Zobar. E aí Davi foi lá, guerreou contra eles, feriu a cidade também, né? Hadadezer tinha 1000 carros, né, de coisa. Aí Davi foi lá, elejou, né, 900 cavalos, inutilizou os carros e deixou só 100. Tipo assim, não preciso de tudo não. Deixou, não sei porquê, deixou só 100 carros, né, e tal. Pegou todos os tesouros da cidade de Zobá, que era prata, ouro, de bronze, e cartou para a cidade dele. E depois disso, né, pegou os 700 cavaleiros que tinham, tomou para si, agregou ao seu exército, mais os 22 mil infantes, né? Mais 22 mil soldados da infantaria também, catou lá, tomou riqueza, e agora ele resolveu, aquela cidade tornou-se serva de Davi, né? Aí os sírios, né? Os sírios que eram aliados de Zobal foram lá em socorro. Falaram, não, nosso parceiro está sendo massacrado lá pelo rei de Israel. Vamos lá, vamos quebrar os caras também, vamos lá. Mas qual nada, né? Qual nada, porque o Davi foi lá e matou 22 mil sírios, né? E dominou a cidade, botou guarnições da cidade dos sírios lá, e os sírios tiveram que pagar tributos a Davi, né? Assim, eles foram socorrer e acabaram se lascando, né? Porque, enfim, deu ruim na investida lá dos sírios e acabaram sendo servos de Davi, pagando-lhe tributos, né? Pois bem, aí depois foi lá e Toi, né?
Otoi, né, o rei de Hamat, que era inimigo, né, desse pessoal todo, falou: opa, vai lá, meu filho, dê os parabéns para ele, leva aqui, ó, mais ouro, prata e bronze para ele e tal. E aí Davi ganha os parabéns de Ramat, né, aquela que era inimigo, tipo assim, né, inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então Ramat faz aliança com Davi, dá mais tesouro para ele, pega aquele tesouro todo que ele já tinha catado dos sírios, dos moabitas e agora também de Zobar, né? E também de Ramat. E aí cata-se tudo e leva lá para a cidade de Davi, ele fica mais rico ainda, né? Davi fica podre de rico. Pois bem, aí depois dos sírios, né? Aí ele, quando na volta de derrotar os sírios, ele derrotou os sírios e tal, e ele encara lá mais 18 mil homens, né? Lá no Vale do Sol, ou melhor, no Vale do Sal, né? Aparecem uns 18 mil homens, não sei de que povo, a Bíblia não fala, mas vai para guerrear com Davi, e Davi foi lá e destrói esse povo. Isso porque ele estava já voltando da guerra, não estava nem preparado, foi de surpresa assim, não estava fazendo nada, Davi não vai guerrear. De surpresa, os caras atacaram ele, ele foi lá, derrotou todo mundo, e aí Davi ficou mais famoso e temido, né? Entre os povos ao redor, ele ficou riquíssimo, né? Pois bem, aí Davi, depois de tudo isso, né, vem e tal, aí vem os Edonitas, né? Os Edonitas também tentam a sorte, né? Vamos, com a gente vai ser diferente, né? Tipo assim, os povos pensaram, não, com a gente vai ser diferente, a gente tem uma estratégia diferente, mas os Edonitas também se deram mal, se derrotaram, e também Davi espalhou guarnições pela terra lá de Edom, e eles também tiveram que pagar tributos e foram servos do rei Davi, servos mesmo, literalmente, né? Tornaram-se servos. Pois bem, então Davi foi lá, foi conquistando geral ao redor, sabe aquele time avassalador que derrota todos os adversários? Davi exatamente aconteceu. A Bíblia fala que o Senhor é com ele e ele ia derrotando tudo como se fosse uma avalanche, né? Como se fosse Alexandre o Grande. E, enfim, como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa dos oficiais de Davi, né? Os oficiais de Davi falam que o Joabe era o general. A gente sabe que Joabe, filho de Zerua, era o cara, né? Joabe era sobrinho de Davi, filho de uma das irmãs dele, mas o próprio Davi tinha medo de Joabe, né? Assim como do seu irmão também, né? Azael, né? Que era mais valente ainda do que Joabe. Joabe, no entanto, ele tinha a qualidade da liderança, né? Ele tinha o dom da liderança. Ele era um grande líder e estrategista militar. Embora seu irmão era muito mais forte, muito mais valente, né? Joabe, no caso o irmão do meio, era um grande líder general, estrategista e tudo mais, né? De forma que Davi tinha medo desses dois sujeitos, né? Então os caras também conseguiam várias vitórias para Davi. Davi tinha um time que eram os caras mesmo. Então Davi não estava sozinho nessa não, ele tinha um time de primeira mesmo. Bom, enfim, depois disso aí o Joabe, Josafá, né, era o cronista, né? Através de, acredito que Josafá era quem a gente sabe dessas histórias. Eu acredito que graças simplesmente ao cronista Josafá, que registrou essas vitórias, essas coisas de Davi, né? Esses atos, né? do rei Davi. E através, acredito que de Josafá, a gente sabe essas histórias. Depois o autor do livro reescreve, né? Exatamente, né? Copia do Josafá o cronista. Zadok, né? Que era lá o filho lá do Abimeleque, que foi assassinado, né, chacinado por Saul. Sobrou apenas um dos filhos de Ameleque, que era justamente Zadok, e Abiatar também, que era o sacerdote, né, e era um sacerdote lá. E Seraías, o escrivão. Pois bem, ainda tinha o Benaia, né? O Benaia, filha de Joiada, era o comandante da guarda pessoal de Davi, né? Davi tinha uma guarda pretoriana, né? Uma guarda pessoal, uns guarda-costas cujo Benaia também era esse cara que chefiava, né, essa guarda. O interessante do Benaia, né, que ele era valente pra chuchu. Ele matou um leão, matou um egípcio enorme, né, e tal, enfim, salvou Davi de um egípcio grande pra caramba. O cara era valente pra danada. Era no naipe assim do irmão de Joabe, né, Abisai. Era do naipe de Abisai. O bicho era forte e valente. Mas o que é interessante é que ele era filho de sacerdote, ele era um levita, né? O seu pai, Joiada, ele era um sacerdote levita. Então, assim, teoricamente, né, naturalmente, Joiada seria Benaia, né, iria seguir esse destino, né? Mas ele não quis saber, não. Ele meio que renegou a origem dele, ele não queria
ele não queria ministrar no templo, ele queria era batalhar, ele era valente, o negócio dele era guerra, né? Ele, embora ele fosse um levita, o negócio dele era briga, ele era bom de briga, né? Então tornou-se um dos valentes de Davi, que se destacava, né? De Davi, era um homem de vários feitos, era a cabeça dos 30, né? E mais tarde a gente vai ver sobre os valentes de Davi e vai saber realmente quem foi aí o Benaia. Mas Benaia era o cara também, do naipe mesmo do Abisai, sabe? De Joabe. O cara era valente pra chuchu, embora fosse filho de sacerdote, né, levita. Pois bem, então Benaia era o comandante, né, da guerra lá, né, que matou leão, tem vários feitos de Benaia aqui, matou um egípcio enorme e outras coisitas mais. Bom, e Davi tornou-se um rei muito justo. Segundo a própria Bíblia, né, Davi reinava ele agradava a todos porque ele reinava com justiça. Além de ele ser um time muito bem estruturado, Davi era um rei justo, né, campeão, vitorioso e justo também para com a galera. Aí, um determinado tempo, hora lá, Davi pensou: cara, ainda tem algum descendente de Saul? A gente sabe que a casa de Davi e a casa de Saul entraram em guerra, justamente pelo trono, né? Então, aí, só que a galera de Saul foi dizimada toda pela guerra e pela própria guerra entre Saul e Davi, aquela coisa toda. Enfim, aí então sabe-se, aí Davi pergunta assim: olha, ainda existe algum, por acaso, aí ainda existe algum descendente de Saul? E ele fica sabendo que ainda existe um, né? Embora parecisse, achava que, né, que tinham matado todo mundo, né? Todos os filhos de Saul, todos os descendentes já tinham sido mortos, né? Inclusive, enfim, e o último filho do rei, que era justamente o herdeiro do trono, né? Esbozete. Enfim, mas ele fica sabendo que ainda existia um descendente de Saul, né? Que por sinal poderia até reivindicar o trono. Mas quem era esse sujeito? Isso aí já é assunto para uma próxima história, né? Se você gostou, não faça aí como nenhum inimigo do Davi, não. Deixa o seu like, senão o Davi vai cair para cima de você. Deixa o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, aperte o sininho, fique com Deus e pense nisso.